Solta estava respirando pesadamente e seu corpo estava coberto com seu próprio sangue. O parasita começou a trabalhar enquanto reparava lentamente os danos em seu corpo. Foi lento porque a rainha parasita estava chegando ao seu limite. À sua frente havia um enorme buraco. Uma parte da montanha foi destruída em um piscar de olhos. Estava emitindo fumaça vermelha e faíscas voavam por toda a parte. Uma área com um diâmetro de 10 quilômetros foi transformada em uma terra desolada. O espaço e o tempo foram distorcidos, mas rapidamente restaurados. A Imperium atual não podia ser comparada a antes. Além disso, a Montanha da Morte começou a curar o dano que recebeu do ataque. Solta, você está bem? Saya perguntou preocupada. Estou bem, Solta disse antes de cair de joelhos. A pulseira Yin Yang tinha 3 habilidades de equipamento. A primeira era Espíritos Gêmeos Yin Yang. A segunda era Unificação Yin Yang e a terceira era Grande Espaço de Demolição. A habilidade que usou agora foi a Grande Espaço de Demolição. Era a habilidade final da pulseira Yin Yang. Ela obliterava seu alvo em nada, incluindo espaço e tempo. Era um lendário feitiço Tier 4, um feitiço proibido. O único problema era a consequência de seu uso. Solta teve que sacrificar os espíritos gêmeos para seu uso e não poderia usar os 2 espíritos por um mês inteiro. Além disso, a habilidade consumia muito de sua energia, vida e vigor. Era uma habilidade de 2 gumes e ele precisava de 5 segundos para poder prepará-la. É por isso que preparou a luta dessa maneira. Ele precisava que Saya ganhasse algum tempo para preparar a habilidade e também baixar a guarda de Draimondra, mostrando indiretamente tudo o que ele tinha. Cold! Cold! Solta tossiu com a boca cheia de sangue. Ele se sentia cansado, mas ainda poderia aguentar mais uma rodada. Ele ainda tinha energia em seu coração nebuloso. Era bom ter 2 núcleos de energia dentro dele. Quanto a Draimondra, não sobrou nada dele. Nem mesmo as cinzas permanecem depois que foi atingido diretamente pelo grande espaço de demolição. Ele também confirmou sua morte olhando a notificação do sistema. Não acabou, Solta se forçou a ficar de pé. Ele caminhou em direção ao topo da montanha. Draimondra disse que o ritual já estava concluído e não havia nada que ele pudesse fazer para impedi-lo. Cuidado, estou com um mau pressentimento sobre isso. Saya o avisou. Quando Solta chegou ao pico, viu um enorme altar. Havia vários cadáveres ao redor do altar. Todos usavam túnicas brancas que tinham uma insígnia do Salão do Poder. Este lugar também estava perto da rede carmesim que cobria todo o Salão das Planícies. Não, a rede carmesim estava vindo deste lugar. Solta olhou para cima e estendeu a mão. A rede carmesim estava apenas alguns metros acima dele. No centro do altar havia uma espécie de passagem que conduzia ao espaço sideral. Uma grande quantidade de energia vinha dela e parece que estava ligada ao ritual. Solta, acho que o cara de antes tem razão. O ritual está em movimento e a passagem aqui está ligada a um submundo. O receptáculo provavelmente está bem ali. Saya disse a ele. Receptáculo. Não me diga que é, Solta estreitou os olhos. Provavelmente é ela, Saya disse em voz baixa. Solta ficou em silêncio enquanto olhava para a passagem acima de sua cabeça. Ele não sabia o que havia do outro lado dessa passagem, exceto que era um submundo desconhecido. Ele respirou fundo antes de pular em direção a ela. Seu corpo foi sugado e a força misteriosa da passagem o guiou para o outro lado em um piscar de olhos. Ele viajou de Imperium para um lugar desconhecido. Dengue! Solta caiu no chão com um estrondo e notou as mudanças na densidade de mana. Era muito fina e ele sentiu que poderia facilmente destruir este lugar se quisesse. Mas esse não era o problema agora, o problema é que o outro lado da passagem era uma terra devastada. Um mar de fogo estava por toda parte e uma fumaça escura subia do céu. Todo o sistema estelar estava coberto pela rede carmesim. Solta se levantou e olhou em volta. Ele podia ver e ouvir centenas de almas nos arredores. Isso significa que simplesmente morreram porque as almas não podiam ficar neste reino por muito tempo. Elas seriam forçadas a entrar no reino das almas para uma limpeza, para passarem pela reencarnação.
Este submundo é o sacrifício, Sai acrescentou. Estou muito atrasado. Solta falou em voz baixa enquanto observava os arredores. Passos soaram atrás e ele rapidamente virou a cabeça. Solta arregalou os olhos e viu aquele atrás dele. Você! Fora do Salão das Planícies. Skin, o governante da Gula, estava flutuando no ar com um sorriso no rosto. Atrás dele estava a rede carmesim que cobria todo o Salão das Planícies. Ele estava enfrentando os deuses de outras facções. Hércules, Hermes, Jord, Vidar e alguns dos deuses dos grandes países. É tarde demais. Vocês estão com muito medo de ofender a vontade de Deus. É por isso que vocês não perceberam nada acontecendo nesta terra. É porque vocês não queriam que outro problema viesse a vocês enquanto todos vocês estão lidando com os demônios. Skin riu enquanto olhava para eles um por um. Ele encolheu os ombros e riu dos deuses. Bem, vocês também desejam sua queda, então não fizeram nada e deixaram a vontade de Deus destruir esta terra há 1000 anos. Todo mundo está com medo do imperador sem divindade. Skin não tinha medo de enfrentar vários deuses de diferentes facções ao mesmo tempo. Ele estava confiante em suas habilidades e poder. Ninguém tem ideia sobre o que realmente aconteceu lá. Você nem sequer havia nascido naquela época. Então não fale como se você soubesse a verdade sobre o imperador sem divindade. Jord disse friamente. Ah, sim, mas isso me deixa curioso sobre por que esse imperador assusta a maior parte das facções de Imperium, disse Skin com um pequeno sorriso. Ele então encolheu os ombros e virou as costas para o grupo de deuses. Vocês vieram aqui por nada. Jord, Hermes e os outros deuses tinham olhares sombrios em seus rostos. Eles sabiam que Skin estava dizendo a verdade. Eles não podiam nem tocar a rede carmesim, pois uma vez que a destruíssem, desmoronaria junto da Montanha da Morte. Eles apenas acelerariam o processo da libertação do imperador sem divindade. Skin bufou para o grupo de deuses. Ele voou e seguiu o rastro da rede carmesim que se dirigia para o espaço sideral. Estava conectado a um submundo. Alguns de nossos guerreiros estão dentro do Salão das Planícies. Confie neles e impedirão o despertar. Eles são todos guerreiros de coração. Hércules disse a Hermes. Hermes assentiu. Ele então disse, por enquanto, devemos fortalecer o espaço em torno disso para que ninguém tente quebrar a rede carmesim. E quanto ao governante da Gula? Um dos deuses perguntou. Não é hora de lutar com ele. Se começarmos a luta, isso afetará a rede carmesim e você sabe o que acontecerá quando isso acontecer, disse Vidar. Além disso, aquele cara não tentará libertar o imperador sem divindade, disse Jor. Alguns dos pecados capitais participaram desse evento. Eles fecharam os olhos quando os dois soberanos do Salão das Planícies buscaram ajuda dos outros deuses. Os dois pediram ajuda de todas as facções de Imperium, incluindo aquelas que estão à espreita nas sombras. Mas todos fecharam os olhos quando 5 dos 10 mandamentos demoliram este lugar 1000 anos atrás, disse Hermes. Mas o governante da Gula atual é diferente daquele de 1000 anos atrás. Um dos deuses disse. Vamos nos preparar para o pior, disse Hércules. Ele não era um deus naquela época, então não sabia o que realmente aconteceu. Skin viajou bilhões de anos-luz para longe de Imperium. Ele facilmente quebrou o espaço com sua velocidade e chegou a um sistema estelar coberto pela rede carmesim. Não, Imperador. Eu decidirei se você é essencial para o meu plano ou não. Se não, então você pode apodrecer aqui na eternidade. Se você for útil, então não me importo de ofender todas as facções no continente de deuses e a vontade de Deus, pois já estou planejando fazer isso de qualquer forma. Ele apenas flutuou enquanto olhava para o sistema estelar. O espaço ao seu redor foi distorcido por causa de sua presença. Estava se desintegrando em pedaços minúsculos, criando vários buracos de minhoca do nada. O espaço fora de Imperium não poderia lidar com a existência de deuses. Era muito frágil para um deus poderoso como ele.